Meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração para falar acerca deste tema que está baseado no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo de número 1. Atos é um livro muito conhecido por toda a igreja de Jesus, não só pela igreja dos primeiros séculos da era cristã, mas principalmente nos nossos dias, pois somos a igreja da última hora, os trabalhadores da 1ª hora da hora final, e estamos aguardando o dia do arrebatamento da igreja, já havendo trilhado e traçado um caminho espiritual, de piedade, de comunhão com Deus, de vida com o Senhor, um caminho que já vai percorrendo e perpassando vários séculos. Somos hoje a igreja do século 21, mas aquela igreja que mais nos inspira, nos influencia e nos motiva a viver e a entregar nossas vidas incondicionalmente para Deus, é a igreja dos primeiros dias da era cristã, a conhecida, famosa, assim denominada igreja primitiva. Atos nos mostra qual era a realidade dos primeiros dias dos crentes que Jesus deixou nesta terra após ter pregado o evangelho, morrido na cruz, ressuscitado ao 3º dia, sendo assunto aos céus, aqueles discípulos que por 3 anos e meio ele preparou, escolheu, capacitou, ensinou, discipulou e por fim outorgou a promessa de que receberiam o batismo com o Espírito Santo. Estes mesmos discípulos tornaram-se futuramente, a partir do dia de Pentecostes, os instrumentos poderosos na mão de Deus, para que a salvação chegasse na terra de Jerusalém, de Judeia, da Samaria e até os confins da terra. A partir do cenáculo em Jerusalém, Deus levantou a sua igreja com poder, com unção, com ousadia, com graça, com autoridade, para que esta mesma igreja, estes mesmos discípulos, levassem esta mensagem a todos os 4 cantos da terra. Se hoje estamos aqui, é porque um dia esta mensagem chegou em nossas terras brasileiras. Se estamos aqui, é porque esta palavra também alcançou o lugar onde nós estamos, e esta palavra alcançou este lugar em que estamos com poder, e com tamanha eficácia, que almas converteram-se ao Senhor, renderam-se a Jesus Cristo, e uma igreja foi edificada neste lugar, para que nós estarmos exaltando e glorificando ao nome do Senhor. A igreja do Senhor começou em Atos dos Apóstolos, e ela teve a sua inauguração oficial no chamado dia de Pentecostes, onde Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1, nos relata que os discípulos de Cristo, após 10 dias da sua ascensão, em que eles ali estavam orando, buscando a presença de Deus, preparando-se para poder receber a promessa que o Pai lhes havia enviado através de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 24, verso 49, e Atos capítulo 1, versículo 8, eles foram à presença de Deus em oração, reivindicar do céu o cumprimento das promessas de Deus. Por 10 dias eles oraram, por 10 dias eles clamaram, e no 10º dia, após 50 dias da ressurreição de Cristo, que era o dia de Pentecostes, uma das maiores festas e celebrações do povo judeu, eles puderam receber finalmente o poderoso batismo do Espírito Santo. E a partir daquele dia, a igreja do Senhor foi inaugurada. O Espírito Santo, ele é tão importante, ele é tão fundamental, ele é tão imprescindível, ele é tão indispensável à igreja, que Jesus decidiu não inaugurar a igreja enquanto o Espírito Santo não descesse. Até os dias de hoje, se quisermos ser vitoriosos na vida terrena, temos e precisamos da presença do Espírito de Deus. E a maneira pela qual conseguimos obter o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, as revelações e o acesso às bênçãos do Espírito Santo e as portas que apenas Ele é capaz de abrir, o método nunca foi alterado. É por meio da oração, é por meio da consagração, é por meio da fé, é por meio do sacrifício, é por meio da renúncia. Quando a igreja decidiu buscar verdadeiramente a presença de Deus, o Espírito Santo desceu do céu, e diz a Bíblia que veio do céu um alto som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Por eles foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A partir daquele dia, todas as oportunidades em que o povo de Deus pôde se reunir
ali nunca faltou a valiosa presença do Espírito Santo, porque assim como naquele dia de Pentecoste, o Espírito Santo operou com fogo, operou com vento, operou com poder e autoridade, capacitando aqueles crentes. Também no dia de hoje, o Espírito de Deus está presente em nosso meio. Ele é como o vento que voa para cá e para lá e jamais pode ser impedido. Ele é como o fogo que, quando acende na lareira da igreja, nada pode apagá-lo. Ele é também aquele que concede línguas estranhas. Ele é quem batiza, ele é quem santifica, ele é quem nos ensina a amar a Cristo, ele é quem revela Cristo ao coração do povo de Deus. Ele é quem nos ensina, quem nos guia, quem nos conduz, quem nos comanda. Ele é quem nos mostra a trajetória ideal para nós vivermos nesta terra. É o Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo está, ali a igreja de Jesus também está, porque é o Espírito Santo quem levanta a igreja, é o Espírito Santo quem capacita a igreja, é o Espírito de Deus quem prepara a noiva do Cordeiro para o dia do arrebatamento. A terra não nos segurar aqui embaixo, a lei da gravidade não vai poder te impedir de subir, e subir ao encontro de Cristo nos ares do céu. E quem vai te levar, quem vai levar a igreja é o Espírito de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor para sempre. A partir da descida do Espírito Santo, a igreja foi inaugurada. E esta igreja teve o relato dos seus primeiros dias, das suas primeiras obras, no livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 3 que lemos, no versículo 1, a Bíblia nos fala sobre dois personagens de suma importância para o início da igreja de Jesus na terra: Pedro e João, antigos discípulos de Cristo, agora apóstolos que receberam o poder do Espírito Santo e foram a eles outorgados os mistérios de Deus para fazerem e cumprirem a obra e a vontade e o ide de Jesus Cristo. Atos nos retrata que eles subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Este texto é muito conhecido por muitos de nós que estamos aqui nesta noite, e o Espírito Santo concedeu-me algumas preciosas verdades que estão escondidas apenas neste versículo 1, e o Espírito de Deus colocou no meu coração repartir estas verdades com você nesta noite. A primeira verdade é que a oração era o primeiro ministério da igreja primitiva. Deus levou-me a este texto e eu acredito que o propósito esteja semelhado ao propósito desta campanha 12 dias de clamor. Quando se fala em clamor, fala-se de oração. Quando se fala de clamor, fala-se de intercessão. Quando se fala de clamor, fala-se de petição fervorosa a Deus. Portanto, o clamor fala sobre oração, e Deus me deu esta palavra sobre a oração. A oração era o primeiro ministério da igreja primitiva. O que eu quero dizer com oração sendo o primeiro ministério? Ela era o primeiro compromisso da igreja de Cristo, a primeira escolha dos apóstolos, a primeira escolha dos primeiros irmãos, dos primeiros discípulos de Cristo que fizeram a igreja acontecer, era se dedicarem à oração. Quando a bênção chegava, eles iam orar. Quando a prova batia na porta, eles iam orar. Quando chegava o momento da tristeza ou da alegria, eles não largavam e abandonavam o lugar da oração. A oração era o primeiro ministério da igreja. O primeiro ministério, o primeiro compromisso da igreja primitiva não foi, pastor Ligério, pastor Edson, a pregação, não foi a cura dos enfermos, não foi o ensinamento doutrinário. O primeiro compromisso da igreja era a oração a Deus. Por isso que no capítulo 1, versículo 14, depois que Cristo já ressuscitara, já subira ao céu e já deixara a promessa do derramamento do Espírito Santo, disse a Bíblia que os discípulos voltaram para o cenáculo e eles perseveravam unanimemente em oração, em súplica e em clamor, com Maria e também com todos os discípulos de Cristo. Atos capítulo 1, verso 14, a igreja está
está perseverando na presença de Deus em oração. No capítulo 2, versículo 1, no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não se reuniram para fazer fofoca da vida de outra pessoa. Eles não se reuniram para falar sobre a política da nação romana ou judaica. Eles não se reuniam para contar os problemas e desprazeres da vida de cada um, mas eles se reuniram para buscar a Deus, reuniram-se para dedicar-se ao clamor, reuniram-se para orarem a Deus sem cessar. Portanto, durante 10 dias eles não abandonaram o cenáculo e o aposento da oração, e foi por isso que o Espírito Santo desceu do céu, porque foi em resposta à oração da igreja primitiva. Hoje, nos dias atuais em que nós vivemos, diante de tantas situações, tantos problemas, dificuldades, desafios, adversidades que temos que enfrentar, muitas vezes nós batemos em todas as portas da terra e deixamos a oração como a última escolha. Mas a igreja primitiva nos dá o pleno e claro exemplo de que a oração deve ser a primeira porta que você bate. O clamor deve ser o primeiro recurso espiritual para a tua vida com Deus. Quando a adversidade chegar neste ano, não recorra primeiro ao homem, não recorra primeiro à mulher, não recorra primeiro aos bancos, não recorra primeiro às opiniões alheias, não vá procurar primeiro nos recursos da terra que você dispõe. Procure ter acesso aos recursos de Deus que estão no céu através da oração, porque quando a oração é o primeiro compromisso da igreja, o teu primeiro ministério, você vê Deus tomar a direção da tua vida financeira, profissional, sentimental, ministerial, todas as áreas da tua vida. Quando você se dedica em primeiro lugar à oração e coloca Deus como prioridade, você vai ver Deus tomando a rédea da tua vida, e por isso Satanás não vai te parar, não vai te derrubar, não vai te desanimar. A obra que Deus colocou na tua mão não vai ser destruída, porque Deus é quem está na tua frente, e quando Deus está na frente, nada o destrói. Quando Deus vai na nossa frente, nada nos derruba. Quando Deus vai na nossa frente, nós já podemos cantar o hino da vitória. Por isso Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Assim como eles oraram antes do Espírito Santo descer, assim como eles oraram no momento imediato que o Espírito desceu, assim como o verso 42 do capítulo 2 fala que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Da mesma forma, o verso 1 se inicia dizendo: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Parece que Pedro e João estão conversando no caminho para a igreja. Parece que eu estou vendo um conversando com o outro e dizendo: ei João, assim como nós oramos para Deus derramar o Espírito Santo, e assim aconteceu, assim como nós oramos para as almas serem salvas e 3.000 foram alcançadas em uma pregação só, assim como por meio da oração vimos Deus operar milagres no ministério do Mestre Jesus Cristo, da mesma forma não podemos deixar de orar. Antes do milagre chegar, João, nós estávamos orando. Agora que o milagre já chegou, eu não vou abrir mão da oração, eu não vou abandonar o aposento do clamor, eu não vou desistir de clamar, de recorrer ao trono da graça. O milagre pode ter chegado na tua vida, não abandone o clamor, a oração, a intercessão. Permaneça orando, buscando, clamando a Deus, porque todo dia Deus espera por você no teu lugar secreto. Aleluia. O Espírito Santo já descera, a obra já tiver início, os milagres já haviam acontecido, mas eles ainda vão ter a decisão de orar. A primeira coisa que eles vão fazer é orar, é subir ao templo para a hora da oração, porque a oração era o primeiro ministério da igreja primitiva. A segunda verdade: os líderes da igreja eram a linha de frente no propósito da oração. Pedro e João eram os grandes líderes da igreja primitiva em Jerusalém, e eles deram um exemplo indo para o lugar da oração. Quando eu falo sobre liderança, eu falo sobre inspiração. Quando eu falo sobre liderança, eu falo sobre referência.
Quando eu falo sobre liderança, eu falo sobre aqueles que têm o poder de influenciar os demais através do exemplo, da conduta e da prática daquilo que é correto. Pedro e João, como líderes da igreja, não apenas ensinaram o povo a orar, como eles mesmos foram ao templo para buscar a Deus. A liderança da igreja deu o exemplo. A nossa liderança deve ser a maior referência para a nossa vida espiritual, porque você convive com a tua liderança, você convive com aquele que Deus constituiu como anjo da igreja sobre a tua vida, e ele é a referência primordial para a tua vida, enquanto você serve a Deus nesta terra. Exemplo de vida com Deus. Pedro e João foram ao templo para orar, porque souberam dar exemplo à igreja, para que ela também orasse. No capítulo 6, verso 4, Pedro vai dizer: quando surgiu um problema com a questão das viúvas e dos gregos, eles disseram: não vamos tocar a mão nesse assunto, mas nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. No capítulo 10, versículo 9, Pedro vai subir ao terraço para orar ao meio-dia, e quando ele começa a orar, ele tem uma visão de um vaso sendo colocado diante dele, e naquela visão, Deus o ordenava ir até a casa de Cornélio. Quando ele pisou o pé dentro da casa de Cornélio, ele disse: ei Cornélio, eu vim aqui porque Deus me mandou, agora me explique o porquê que eu estou aqui. Cornélio disse: ei, até o dia de ontem eu estava em jejum, oração e vigília até esta hora, por isso que você está aqui. Quando Pedro começou a pregar e terminou de ensinar a mensagem que Deus lhe dera, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio e encheu todos que ali estavam. Foi gente sendo cheio na direita, foi gente sendo cheio na esquerda, lá atrás, na frente. A casa de Cornélio foi bombardeada pelo poder da glória de Deus, por causa que Pedro se colocou em oração como líder da igreja primitiva. Oh glória, oh aleluia. No capítulo 13, verso 3, os líderes da igreja de Antioquia, profetas e doutores como Barnabé, Saulo, Simeão, chamado Níger, colocaram-se em oração e jejum, e havendo ele jejuado, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então os próprios líderes da igreja, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Sabe o que é isso? É a liderança dando exemplo para a igreja de Cristo Jesus. No capítulo 16, verso 13, quando Lucas e Paulo chegam na Macedônia, a primeira cidade em que eles chegaram foi Filipos, e a Bíblia diz que no sábado pela manhã, Paulo e Lucas saíram do lugar onde estavam hospedados e foram para a beira do rio, acreditando que ali haveria um lugar específico para orarem e se consagrarem a Deus. Foi naquele lugar de oração, à beira do rio, que a primeira mulher da Europa aceitou a Jesus Cristo. Lídia recebeu o evangelho, levantou a mão e disse: a partir de hoje Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Rei. Por quê? Porque Paulo decidiu ir ao rio para orar. No versículo 16, quando eles vão também orar, eis que uma mulher com espírito de adivinhação vem atrás dos dois, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo, cheio da autoridade do Espírito Santo, olha para aquela mulher, ele levanta o dedo e diz: ei mulher, sai dela espírito maligno. E a partir daquele momento ela foi completamente liberta, porque quem ora tem poder do céu. Quem ora fala na terra, Deus assina embaixo no céu. Quem ora tem a chave da vitória. Quem ora vê o milagre chegar. Quem ora vê Deus abençoar. Quem ora anda e vive na presença do Senhor. A oração é o caminho. Aleluia. Em terceiro lugar, Pedro e João não só trabalhavam juntos, como oravam juntos. Estes dois homens aparecem trabalhando juntos com Cristo como discípulos. Mas agora eles vão juntos ao templo para orar. Isso fala de companhia, isso fala de comunhão, de intimidade espiritual. Muitas vezes você terá companheiros para muitas coisas que você fizer, mas muitas vezes quando você for orar, ninguém vai estar do teu lado. Mas a Bíblia nos dá o exemplo de que eles não andavam só, eles subiram juntos em comunhão para orar. Jesus nos dá o exemplo disso,
Quando ele foi ao Getsêmani, Lucas 22, os discípulos o deixaram sozinho. Ele levou-os para o ajudar em oração, mas ele orou, suou gotas de sangue, e quando ele se levantou, os discípulos estavam dormindo, e apenas ele estava batalhando com Deus em oração. Mas Deus nunca deixa quem ora sozinho. Diz a Bíblia que um anjo do céu desceu e o confortava. Quem ora nunca fica só. Quem ora nunca é desamparado. Quem ora nunca é abandonado. Quem ora nunca tem que enfrentar um desafio sozinho. Mesmo que todos os seres humanos se esqueçam de você, Deus envia seres angelicais, e eles vão estar do teu lado para orar, para clamar a Deus, para buscar ao Senhor. Você nunca estará só quando orar a Deus. Quarto lugar, bem-aventurado é o crente que possui um horário certo para buscar a Deus em oração. Eles subiram juntos ao templo a hora da oração. Tinha um horário certo. Muitas vezes temos horário para trabalhar, para levantar, para dormir, para comer, para sair, para entrar, para comprar, para vender. Mas horário para buscar a Deus, muitas vezes não temos. Mas eles subiram a hora da oração. Ter um horário fala de disciplina, fala de compromisso particular, fala de uma disposição em fazer o que é correto. Os judeus tinham essa prática de separar horários para buscar a Deus. Salmo 55, verso 17, diz o salmista: à tarde, amanhã e ao meio-dia eu me levantarei e invocarei o Deus da minha salvação. Daniel capítulo 6, verso 10, quando o edito do rei chegou para Daniel, dizendo que em 30 dias ninguém poderia orar, nem pedir nenhuma coisa a nenhum Deus, a não ser ao rei da Pérsia, Dario. Daniel foi ao quarto, abriu a janela para a banda de Jerusalém, e por 3 vezes ao dia ele se colocou em oração. 9 horas da manhã ele estava lá, 3 horas da tarde ele estava lá, meio-dia ele estava lá, fazendo o quê? Orando, buscando ao Senhor, clamando a Deus. Mesmo havendo uma sentença de morte, os homens viram que ele estava orando, o denunciaram para o rei, foi parar na cova dos leões. Mas quando ele estava lá embaixo, no fundo do poço, na sarjeta, esquecido, abandonado, ninguém estava lá com ele, mas Deus enviou o anjo que foi até ele, colocou a mão na boca do leão e disse: esse aqui você não devora, nesse aqui você não toca, esse aqui você não mata, esse aqui você não destrói. Por quê? Porque quem tem vida de oração é blindado por Deus, é guardado por Deus, é protegido por Deus. 12 dias de clamor, Deus está blindando esta igreja, Deus está blindando os departamentos, Deus está blindando este altar, Deus está passando uma muralha de fogo, e toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, não prosperará, porque em oração Deus já reservou a tua vitória. Oh, aleluia. 3 vezes ele orava, 3 vezes ao dia ele buscava. Eita glória! Ele clamava a Deus. Em quinto lugar, Pedro e João subiam ao templo. Mas quando nós oramos, subimos à presença de Deus. Como o templo é símbolo do lugar da morada do Altíssimo, representa o local de habitação do Senhor. Isaías capítulo 57, verso 15. Assim diz o Senhor para ti: eis que habito no alto e santo monte,
O meu nome é santo e chama-se o Eterno, mas também habito junto ao coração quebrantado, para livrar o homem oprimido, para conceder vitória, milagres e libertações. Deus está no lugar alto. Da mesma forma, o crente que ora não vive em lugares baixos, ele anda em regiões espirituais, ele vive em lugares altos. É por isso que tem um hino que diz assim: eu quero estar nos lugares altos aonde o Senhor está. Colossenses capítulo 3, versículo 1: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Porque quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele. Mas antes, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe o que é que Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite, nesse ano de 2024? Não abra os teus ouvidos para ouvir histórias ruins, não abra os teus ouvidos para ouvir palavras negativas, não abra os teus ouvidos e não preste atenção em coisas ruins que não trarão acréscimo nenhum para a tua vida em nenhuma área. Antes, coloque a tua mente no céu e abra os teus ouvidos para ouvir apenas a voz de Deus, porque quem anda com a mente no céu tem vitória sobre a terra. Quem anda com a vida espiritual nas alturas, o diabo não pode tocá-lo, porque ele está na mão de Deus. Entregue a tua vida ao Senhor nessa noite, lança-te aos pés dele e deixa ele elevar a tua vida, elevar a tua mente, porque quem tem vida de oração anda suspenso sobre a terra. Os problemas não afetam, as doenças não abalam, as provas não enfraquecem, porque ele anda como que suspenso. A mente está no céu e os pés na terra. E como ele anda com Deus, e Deus nada teme, nada perde, nada tem medo. Quem anda perto dele, nada teme, nunca é abalado, nunca é enfraquecido, nunca é destruído. O plano de Deus para você neste ano é vitória, vitória, milagre, porta aberta, resposta, intervenção de Deus. Aleluia. Deus virá outro neste ano, Deus te visitará nesta campanha, mas o caminho para isso é estar mais perto de Deus do que dos homens, andar mais perto do céu do que da terra, estar completamente ligado ao Senhor, porque quando você ora, você sobe à presença do Eterno, e quem sobe, fica em cima. Deus nos fez assentar em lugares celestiais. Deus te colocou em lugares elevados. Portanto, as coisas que são daqui, que querem te abalar, te afetar, te entristecer, Deus te blinda hoje. E o escudo que Deus coloca diante de ti é o escudo da oração. Porque com ela você se protegerá de todos os dardos inflamados. Mas ao mesmo tempo que a oração é o teu escudo, ela é uma espada que Deus está entregando na tua mão nessa noite. Só quem crê, levante a mão aí para pegar a arma que Deus está te distribuindo nessa noite. Há um varão de branco passando dentro desta igreja, com espadas desembanhadas, com espadas afiadas, com espadas espirituais agudas. Ele coloca na tua mão direita agora, na tua mão direita agora, para dizer: esta arma, esta espada é a espada da oração, é escudo da oração. Assim como por ela você se protegerá, com ela você atacará o maligno, atacará as provas, atacará as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, porque neste ano Deus já te preparou a vitória. Só quem crê exalte, só quem crê adore, só quem crê glorifique, só quem crê levante a mão e pega a espada que Deus te dá. Fique de pé. Xalarabanto, ricanto minassorebecandarai. Assim como Pedro e João, unidos,
subiram ao templo, a hora da oração. Deus te diz nesta noite: separe tempo para me buscar neste ano. Deus te ordena nesta noite: alie-se a pessoas que tenham propósitos espirituais. Deus te ordena nesta noite: suba ao templo da minha presença. E entra dentro do templo da minha presença, porque dentro deste santuário invisível, espiritual, em que a tua alma vai entrar neste ano, é lá que você se deparará com o trono daquele que está entronizado nas alturas. Como Isaías viu o Senhor acima de um alto e sublime trono sobre o céu, dentro do templo, Deus está te aguardando dentro do lugar espiritual. É o lugar da oração, é o lugar do clamor. Entre nesse templo, entre neste santuário, entre neste aposento, entre na presença de Deus. Você nunca será convidado a entrar dentro do gabinete do presidente da república, dentro do gabinete da rainha da Inglaterra, mas dentro do templo daquele que criou os céus e a terra. As mãos dele estão estendidas dizendo: entra, 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 entra. Eu te abro a porta, eu te chamo hoje, eu te convido nessa noite. Então entra dentro do templo de Deus. Levante as mãos, vamos orar. Vamos orar. Esse é o momento de você clamar e entregar-se 100% ao Senhor. Colocar todos os teus planos na mão de Deus, todos os projetos. Já pode começar a orar, porque à medida que você orar, Deus vai enviar anjos a serviço da tua vida. Deus vai enviar anjo na tua casa nessa noite. Vai repreender espírito de enfermidade, espírito da morte. Vai lançar por terra todo espírito de depressão, de ansiedade, pensamento suicida, doença do corpo, de virose, de câncer, de dengue. Vai cair agora, vai cair agora. Demônios que estão tentando te afetar no teu trabalho, na tua casa, na tua rua, vai cair agora. Então olha a Deus. Clame. Senhor Deus, Pai da eternidade, todo-poderoso, olha para a tua igreja que está orando agora, Senhor. Assim como Pedro e João oraram naquele dia, subindo ao templo a hora da oração, estamos na hora do clamor, meu Pai. Estamos na hora do clamor, na hora da intercessão, na hora da súplica. Perante a tua presença nos prostramos agora, nessa noite, para nos colocar e nos lançar na tua presença. O Senhor não conhece derrota, o Senhor não conhece limitação, o Senhor não conhece perda. Tu és o Deus de coisas novas, meu Pai. Diante da oração da tua igreja, passa com a tua mão agora para proteger, para livrar, para guardar, para abrir as portas, para operar milagre. Leva o teu povo agora a subir, a subir, a subir, a subir, a subir em oração agora diante do teu trono, porque neste lugar o Senhor desce agora para operar o impossível. Calabachandaraia surri calabaraçora bacai. Xiricanto minasurri camamprominala sai. Elamantu ricaçu. Eleitu minessa leia turibicá sai. Ricanturibicáia sorebechandaraia. Senhor, desperta-nos para te buscar neste ano. Ah, Senhor, abre os nossos olhos para ver a tua glória. Tira-nos, ó Pai querido, das coisas que não têm valor aqui embaixo e nos chama para subir à tua presença, porque diante de ti há coisas maiores nos esperando, há mistérios nos aguardando. Derrama dons espirituais sobre esta igreja, abre portas para aqueles que aqui estão nesta campanha. Opera nestes 12 dias o milagre, o impossível, a porta aberta, que cada um que está nessa noite com o coração
coração sincero. Não saia daqui da mesma forma como entrou, mas saia daqui andando nas asas do Espírito, voando nas asas do Senhor, para viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba nessa noite a tua resposta. Pega nessa noite a tua resposta. Apodera-te do teu milagre agora. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele receba nessa noite o teu milagre. Pega nessa noite o que Deus está te dando, o que Deus está te entregando nessa noite. Se você crê, recebe, tu nunca mais serás o mesmo. Ai, com minha súria. Glória. Darabacaia. Oh, aleluia. Oh, glórias. Resultado das nossas bênçãos é quando buscamos a presença do Senhor Jesus. É quando oramos ao Senhor Jesus, responde o nosso clamor. Aleluia. Que Deus abençoe, irmão Jonatas. Continue te usando, Deus continue te usando, vaso. Com essa humildade, com essa simplicidade, mas cheio da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus abençoe, irmão William. Deus abençoe, irmãos que estão aqui acompanhando juntamente conosco nesses 12 dias. Que o Senhor Jesus te guarde, te proteja e te livre de todo o mal. Que você venha nessas 12 quartas-feiras que nós estamos fazendo, você receber a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Laiane, vem aqui para a gente orar por você, completando mais um ano de vida hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Então nós vamos orar e nós vamos agradecer pela vida da Laiane, nós vamos agradecer por esse dia e nós vamos para a nossa casa, amém? Cheio da presença de Deus e com uma missão: buscar mais a presença do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida da Laiane. Que o Senhor abençoe, prospere, Pai amado, a sua vida material, a sua vida espiritual, Senhor. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua família, a sua vida, Pai, os seus negócios. Pai, abençoa ela, Pai amado, abençoa a sua família. Deus, os seus sonhos, que os sonhos que ela tem, Senhor amado, que o Senhor venha realizá-la, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós, Senhor amado, declaramos a bênção e a vitória para a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Senhor, agora despede-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, livrando de todo o mal. Que o Senhor nos conceda uma noite abençoada, Pai. Que a nossa quinta-feira seja debaixo da tua glória, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pastor Edson, faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja comigo e com você desde agora e para todos sempre. Todos dizem...